Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Yasmin Fernandes e estou aqui para fazer a tiragem semanal do oráculo xamânico. E para quem não me conhece, eu tive essa ideia mesmo por conta que eu estava fazendo a tiragem semanal pelo Instagram, mas o Instagram ele corta muito, então não tinha como fazer uma tiragem bem feita, né? Não tinha como eu me expressar. Então eu criei esse canal porque não vai ter cortes nos vídeos e eu vou poder me expressar melhor também. E não é só esse intuito. O meu intuito também é a questão de fazer vídeos de autoconhecimento, de espiritualidade, enfim. O que eu senti no coração que é para ser dito, eu falarei. E hoje é uma segunda, dia 2, né? A gente tá começando aí um mês. Logo aí nessa semana vem a lua crescente, né? Lua de movimento, assim, de crescimento. Então, nada que melhor, né? Para hoje eu começar um primeiro vídeo no canal. Então, toda segunda eu vou trazer um vídeo sobre a tiragem, né, da semana e ao decorrer de uma semana eu vou postando algum vídeo ou durante um mês, enfim, eu não vou me cobrar muito. O que vier, veio. Então vamos lá, né? Hoje é dia 2 de junho. É junho, né? Gente, eu fico perdida nos meses. Vamos fazer aí a tiragem da semana, dia 2 de... Vindo aí lua crescente. E a carta que saiu... Ah! Contador de histórias. É a carta 29, que fala sobre a questão de expansão. Interessante que essa carta tinha saído na semana passada também, né? Na lua nova. Ok, essa carta 29, que é sobre a expansão, que tem aqui uma bonequinha, tipo uma criança, cheia de bonequinhos nela, né? Que fala sobre essa questão de cada história, a história da nossa ancestralidade, a história que a gente carrega, né, na nossa vida e que outras pessoas carregam e compartilham com a gente. Então, assim, lua nova, saiu essa carta. Agora a gente está entrando numa lua crescente, que também saiu essa carta, né? Que fala da questão de expansão. E a energia da lua crescente fala muito sobre isso, né? Porque a lua nova, ela fala sobre a questão de se abrir para o novo. Então é uma questão de inícios. Então a gente começa a iniciar, colocar no papel, se conectar consigo, com o outro, com tudo que há na sua volta. E a lua crescente, ela fala dessa iniciativa mais para expandir, para o crescimento. Ok, eu anotei no papel, eu me organizei, agora eu sei o que eu quero, então eu vou dar continuidade nisso. Então é sobre essa questão de continuar. Cresce, já falou, lua crescente, ela cresce. Então é um momento de você crescer, de crescer seus planos, seus projetos. Bora, dá início, entendeu? E a carta do contador de história fala muito sobre essa questão de da gente analisar a história dos outros, mas principalmente a nossa história. Então eu sinto assim que a energia dessa semana é uma questão da nossa história. O que a gente carrega, sabe? É olhar para o passado, desde de criança e até quem você é hoje e se analisar e perceber quais foram as mudanças e agradecer também, sabe? E com o que você é hoje, você reconhecer os traumas, as feridas que você passou, foi necessário e é necessário que você se tornou uma pessoa que era para ter passado isso, né? Mas tem uma questão também, que a gente tem que olhar para o passado, mas não carregar ele, né? Porque tem vezes que a gente carrega. Então,
eu traria também essa questão de o que você carrega consigo, sabe? Quais as histórias que você carrega, você analisar elas e perceber se essas histórias te fazem crescer ou elas estão te reprimindo de uma certa forma, sabe? Porque se tá te reprimindo, tá te estagnando, então é hora de liberar, sabe? Fazer uma liberação dessa energia, porque tem vezes que a gente não tem esse crescimento por algo que impede a gente. Então, o que está te impedindo? E o que me ajuda muito a analisar essa questão do que está me impedindo é a meditação. Gente, não tem para onde correr, sabe? Porque é no processo meditativo que você vai se olhar, sabe? Você vai sentar ali, fazer as técnicas respiratórias e você vai se olhar, sabe? Por fora. Porque você tem que ter essa visão e analisar isso. Então, Yasmin, mas eu não consigo meditar, que não sei o quê. Aí já tá aí a questão. Porque olha o que sai da sua boca. Eu não consigo. Então, esse não consigo já vem de uma história também, sabe? Porque, eu não consigo parar de pensar. Mas, gente, meditação não é isso. Meditação você vai pensar sim, mas você vai olhar e vai deixar ir. Então, eu acredito muito que nessa lua crescente, nessa semana, esse mês, tem uma movimentação tremenda. Uma movimentação de aceitação de si, sabe? E se tá com medo, a gente tem que analisar o que gera esse medo, sabe? Então essa é a história. É se ver sua história, da sua ancestralidade e ter gratidão, mas o que não te serve mais você deixar ir. Isso é expansão, sabe? É se expandir e a gente precisa aceitar. E quando a gente se abre para quem a gente é, cara, é muita mudança, sabe? Mas assim, é necessário porque a gente sabe que a gente vive num universo que tá em constante transformação, em constante movimento, a gente querendo aceitar ou não. Mesmo que você tente ficar parado, a vida vem e te coloca em movimento. E por isso que a gente sofre muitas vezes, porque quando vem esse movimento você não quer que ele venha. Você fica naquele conforto, mas é um conforto desconfortável. Então, gente, para essa semana, se analisem. Analise o passado e perceba o que está te estagnando. Porque a gente está numa lua de expansão e a gente tem que aproveitar. Aí assim, mas o ciclo da lua influencia? Influencia. Começa a perceber, começa a anotar. Se está numa semana de lua nova, anota como é que estão seus pensamentos, seu dia. Lua crescente, anota também. A lua cheia, a lua minguante. Se percebe, faça um estudo. Sabe? Faça um estudo de si. Porque se eu estou falando aqui, se eu falar a questão da meditação, essa questão de anotar, de se analisar, vocês têm que testar, sabe? E ver qual é a sua verdade. Então façam testes, porque também não adianta a gente ficar estudando, vendo vários vídeos, reels, enfim, sobre essa questão de consciência, essa questão de lei da atração, se a gente não coloca em prática. E a gente tem que testar qual é, o que pra mim faz sentido. E chegar de pegar a verdade do outro, a gente já fez isso. Desde que a gente nasceu, a gente carrega uma verdade que não é nossa, que já foi imposta pra gente. Se a gente analisar essa questão de costumes que vem de família, essas crenças que limitam a gente, sabe? Mas agora a gente tem o poder, o hoje, de se olhar e falar: eu me permito me liberar. Eu permito me conhecer. Mas não vai ser fácil? Não é. Mas é libertador. É libertador você se ver e ver nesse processo que você está mudando. Mas você está mudando para melhor, né? Você está mudando
para um bem, porque quando a gente começa a mudar a si, a gente muda o entorno, a forma que a gente vê a vida, a forma que a gente vê o universo, as pessoas, porque reflete, sabe? Então também quando tiver algo que te incomoda, sabe? Se uma pessoa falar alguma coisa que te incomoda, você tem que se questionar, porque isso gera esse desconforto em mim. E aí você vai perceber que vem de uma história sua, sabe? Algo que tá lá no passado. E a gente precisa mexer nisso. Não é um processo linear, sabe? Que, você decide hoje que você, eu não vou mais carregar o passado, então eu tô curado. Não. É um processo que tem altos e baixos, e vai vir testes e mais testes. Aí você cai de novo, você fala, meu Deus do céu, eu achava que eu tinha aprendido. Mas o universo a gente tem que dançar também. Eu gosto de falar isso, de uma brincadeira, sabe? A gente dançar com leveza. Tem até uma carta aqui do oráculo xamânico que fala sobre isso. Que fala sobre você brincar, porque a vida é uma brincadeira, sabe? A gente começa a trazer essa seriedade porque cobra muito da gente que é adulto, então a gente tem um ideal de ser adulto, sabe? Eu, quando era criança, eu via algo muito monótono. Eu falei, não quero ser adulta, gente. Eles não brincam, eles não se divertem, sabe? É só álcool e, e boemia. É bom também, né? Mas tudo tem seu equilíbrio também. Porque quando a gente tem essa forma de se divertir, quando fala do álcool ou essa vida mais boêmia, a gente tem que analisar se essa diversão é por conta de uma falta ou se é algo que vem de si mesmo. Porque tem vezes que é uma falta, sabe? Você não quer se olhar e quando você percebe que tem algum desconforto em você, você foge. Então, já tá na ligação dessa carta também. Do que você foge? Por que você adia tanto? Não vamos mais adiar, gente. É a lua crescente. Vamos aproveitar e utilizar deste conhecimento divino que a gente tem da vida. Se observar. E gratidão. Eu sei que vai estar alguns barulhinhos nos vídeos, porque eu moro em apartamento, né? E aí eu até pensei em sair hoje para poder gravar, só que eu não consegui. Aí eu fiquei, eu não vou deixar de gravar por conta de um barulho, sabe? Porque tem vezes que a gente só adia. Não vou fazer isso por conta disso. Quando tiver isso, eu faço. E hoje eu me vendo assim, eu não quero mais adiar, sabe? Tem coisas que eu sempre quis fazer, mas eu adiava. Eu adiava por um certo receio, um certo medo, sabe? Do que iriam achar de mim. Será que vai flopar? Não sei o quê. E hoje eu não ligo. Então, se assistir uma pessoa esse vídeo, eu já fico grata, sabe? Porque eu não faço isso pelo outro, eu faço por mim, sabe? E quantas pessoas eu consegui tocar, eu agradeço, sabe? Mas essa é a questão, que esses vídeos que eu gravo é pra mim, sabe? É pra mim também, porque tem vezes que a gente se desconecta e através da fala, sabe? Eu consigo me conectar comigo mesma através da escrita. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero essa comunicação, eu quero me reconectar comigo, eu quero poder traduzir o que eu sei, o que eu estou aprendendo também, porque o que eu sei é pouco. Então, e formar uma comunidade, sabe? Que a gente precisa se unir, a gente precisa ressignificar, ainda mais com tudo que está acontecendo, a gente tem que, sabe, se abraçar, porque eu acredito que o amor que une tudo, sabe? E é muito interessante quando a gente olha dessa forma, a gente acrescenta na vida do outro e a gente se nutre, sabe? Então, eu não espero nada, eu só faço. E a forma que vier, da via que vier, eu agradeço a vida. Mas aqui eu estou me mostrando, isso aqui é a Yasmin que eu sempre quis poder expandir ela, eu sempre quis, sabe, ter essa oportunidade. E hoje eu abracei essa oportunidade, mesmo que eu não tenha uma câmera ou, sabe, um gravador aqui, mas com o que eu tenho, eu faço.
E eu falo pra vocês, façam também, tá? Façam e aproveite essa lua crescente. Olhe o seu passado, aprenda. E o que você quer mudar, comece de hoje, comece de já. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um youtuber que eu gosto muito, sabe? Que ele me ajudou muito nessa fase de autoconhecimento. E uma youtuber também que ela pratica yoga, mas ela coloca algumas meditações. Eu vou colocar 2 links aqui para quem quiser começar nessa prática meditativa. Só comecem, tá bom? Só comecem, é isso que eu falo. E é isso, gratidão, beijo. E namastê, arro, axé, amém. Tudo que reverberar aí no seu coração. E vamos que vamos, gente. Porque esse ano a gente tá aqui pra se expressar, pra sentir. E a lua crescente, bora aproveitar.